Olá, eu sou a doutora Gai e hoje eu vim aqui compartilhar uma história minha, pessoal. Eu fui expulsa de um evento que eu mesma organizei. Para você saber todos os detalhes dessa história não tão sórdida, mas bem complicada, clica aqui, não deixa de se inscrever no canal e já dá aquele like que não vai durar nem 2 segundos, mas vai ajudar eu a curar meu trauma de expulsão. Eu organizo alguns eventos de empreendedorismo e nesse ano eu organizei um evento que foi maravilhoso. Eu estava totalmente obcecada por aquele evento. Eu acordava pensando nele, dormia pensando nele e trabalhava longas horas junto com a minha equipe para que tudo ficasse perfeito. E parecia que tinha ficado. Até o segundo dia de evento, porque era uma imersão, então eram 2 dias, tudo parecia que estava perfeito. As pessoas elogiavam o evento, elogiavam os palestrantes, o nível de palestras que estavam acontecendo, principalmente a simbiose com que a minha equipe trabalhava. Mas aí, quando estava prestes a terminar, mas ainda faltava muita coisa boa, eis que eu recebo uma notícia de que a internet estava cortada e logo iriam desligar as luzes. Gente, eu nunca senti uma sensação de impotência tão grande quanto naquele dia na área profissional. O primeiro sentimento que me veio à cabeça foi a vergonha. E depois veio muito medo de como eu ia explicar aquilo para as pessoas que estavam ali. A ideia que eu tenho sobre aquele dia é que eu tive medo e eu quase paralisei. E a gente tem tido muito medo. A sociedade como um todo tem vivido um tempo de medo. Nós temos medo da violência, medo de sair caminhando numa rua e voltarmos sem o celular, ou nem voltarmos. Temos medo de passar em alguma via principal e acontecer um tiroteio. Temos medo de doenças mentais, neurais, doenças que têm assoberbado e assustado o ser humano. Passamos por uma pandemia em que muitos de nós perderam entes queridos. Então, o medo tem sido uma vertente. Eu tenho tido medo das chuvas, porque não tem mais chovido. Tem tido temporais, alagamentos, pessoas têm se perdido. E além de tudo isso, a gente tem medo de não prosperar, a gente tem medo de não engravidar, ou a gente tem medo de engravidar, a gente tem medo de ser pai, de ser mãe, a gente tem medo todos os dias e a gente acaba tendo medo de viver. E nesse medo de viver, eu acredito que a gente tem morrido um pouco todos os dias. A gente fica com tanto medo de tudo e de todos que a gente acaba não saindo ali do casulo. Eu acabei me movimentando. Tive pessoas que me falaram, calma, nós vamos resolver. E nisso é muito importante uma frase que eu amo, minha autoria. Precisamos criar sucessores bem-sucedidos. Pessoas que transmitam aquilo que você mesmo transmitiria dentro de um negócio seu. E sim, a gente conseguiu resolver a expulsão. No final das contas, eu ganhei algumas horas, mas passei um tempo expulsa. Passei bastante tempo, até o final do evento, inclusive, sem internet e sem ar-condicionado no local. Estou com um gatilho de ansiedade em relação àquele lugar e àquele ambiente. Inclusive, não fiz mais eventos lá. Mas entendi que na vida a gente não se movimenta ou aprende antes da crise, mas sempre na crise. Porque no final das contas, não importa o medo que você tem ou não, mas sim de ir com medo mesmo para pelo menos viver. Porque se o medo for aquele que sobreviver, talvez quem não sobreviva seja você. E aí eu quero te convidar a parar de ter medo de viver. Se você, assim como eu, percebeu através desse vídeo que a gente tem medo de viver às vezes, e isso é difícil confrontar e até mesmo recepcionar isso. Deixa aqui no comentário que você já teve medo de viver, mas a partir de hoje você vai parar com isso, para você não morrer todos os dias. Não esquece, se inscreve, curte e me ajuda a viver mais um pouco.